Olá pessoal, eu sou a Bruna, espero que esteja tudo bem por aí. Nesse vídeo eu conto pra vocês as minhas percepções olfativas e a minha experiência usando esses lançamentos da Idem Perfumes. Farei uma resenha mais detalhada do meu favorito, que inclusive veio na versão perfume e hidratante. E esse daqui é aquele tipo de hidratante que tem exatamente a mesma fragrância do perfume. Eu falo isso porque é uma coisa óbvia, né, pessoal? Mas infelizmente não é assim que funciona para todos. Tem aí vários que eu já conheci, hidratantes que têm a proposta de ter o mesmo cheiro do perfume. Quando eu vou, né, testar tudo mais, eu vejo que o cheiro não é tão parecido assim. Às vezes o cheiro é bem diferente. Então aqui não é esse caso, tá? O hidratante tem exatamente a mesma fragrância do perfume. E o hidratante dá pra gente usar tanto sozinha quanto com o perfume, porque ele deixa a pele perfumada por várias horas. É lógico que não tem a mesma perfumação de um perfume, porém ele deixa a pele perfumada por várias horas, além, é claro, de hidratar. Os hidratantes da Idem hidratam a pele em profundidade. Eu tenho, esse daqui já é o terceiro que eu tenho, gente, eles são maravilhosos. Então, sobre esses outros dois aqui, eu vou falar de maneira mais resumida para o vídeo não ficar tão gigantesco, tá? De tempos em tempos vai aparecer aí para vocês o meu cupom de desconto, então se vocês ainda não usaram o cupom de desconto BRU15 lá no site da Idem, vocês acrescentem lá no finalzinho, na hora de fazer o pagamento, o cupom de desconto que vocês ganham 15% de desconto, tá? Outro detalhe, para quem ainda não conhece os perfumes da Idem, tem os perfumes na versão de 25 ml, que é esse tamanho aqui, tem o de 50 ml e o de 100. Eu recomendo que você que não conhece as fragrâncias, que compre essa versão de 25 ml para testar e amando bastante, você pode comprar a versão maior, tá? Pessoal, um outro detalhe, ainda bem que aqui em Goiânia tá bem fresquinho nesses últimos tempos, principalmente à noite, para quem mora em lugar quente, tá fazendo um friozinho, tá? Por quê? Tem pessoas que moram em lugares que são frios, então esse tempo mais fresquinho que tá aqui, pra esse pessoal não é frio não, tá? Mas pra gente que é acostumado com calor e com tempo muito seco, tá uma maravilha. E ainda bem que esses perfumes chegaram nesse momento, porque se aqui tivesse naquele tempo do calorão, eu teria muita dificuldade de testar esses dois perfumes aqui principalmente, tá? Esse outro aqui é inspirado. Ele tem uma fragrância que é maravilhosa, tá? Eu já ia falar, inspirado em um dos meus perfumes favoritos, mas eu meio que me equivoquei. Por quê? Porque eu não conheço o de grife, tá? Mas os que eu tenho aqui que dizem que parece bastante com o de grife, eu amo demais da conta essa fragrância. E pra mim é assim, quando eu amo muito uma fragrância, quanto mais melhor aqui na minha coleção. E eis que chegou mais um, que é aqui, ó, o número 58 da Idem Perfumes. E o melhor de tudo é que eles escolheram justamente essa fragrância aqui pra trazer na versão de perfume, aliás, de hidratante e perfume. E está aparecendo aqui a referência olfativa, tá? Então, ele lembra bastante os outros que eu tenho aqui, não é idêntico, tá? Ele tem algumas diferenças, mas ele lembra bastante os outros que eu tenho aqui, que as pessoas que conhecem esse de grife aqui dizem que parece bastante, tá? Então, se você gosta desse daqui ou de alguma inspiração nele, com certeza você vai gostar desse aqui da Idem Perfumes. Gente, deixa eu ler aqui algumas informações. Ele é da família olfativa oriental floral. A pirâmide olfativa dele nas notas de saída tem pera, tangerina e bergamota. Nas notas de coração tem flor de laranjeira, néroli e jasmim sambaque. No fundo ele tem baunilha, âmbar, almíscar branco e benjoim. Esse âmbar, juntamente com esse benjoim e a baunilha, eles trazem bastante dulçor para esse perfume. Eu acho essa fragrância bem doce, doce mesmo, mas não é um doce gourmand, é um doce mulherão, é um doce sensual. Eu creio que isso seja principalmente por conta das flores, né, que são flores inclusive brancas. Essas flores para mim, elas têm um cheiro muito forte, muito potente. O jasmim, quando ele tá muito em evidência, costuma me incomodar um pouquinho, só que aqui, gente, eu não sei o que aconteceu, e eu gostei muito disso, não só nesse daqui, mas eu falo assim, nessa fragrância, né, nessa aqueles que são inspirados nesse daqui. É como se formasse ao meu olfato, tá, pessoal? Pessoas que têm um nariz mais treinado, talvez consigam separar mais essas notas, mas aqui pra mim eu achei isso muito bom, que eu não consigo separar. É como se essas três notas formassem uma só. Uma nota floral muito marcante, muito pungente. Ainda bem que esse daqui eu consigo usar, tá? Essa fragrância. Porque tem fragrância, a maioria dessas fragrâncias que tem um floral branco muito proeminente, né? São perfumes extremamente fortes, extremamente potentes, extremamente marcantes. E acaba que o meu organismo não se adapta muito bem, acaba me causando enxaqueca. Mas ainda bem que essa fragrância não, porque, gente, é tão frustrante gostar de uma fragrância e o seu organismo não aceitar. Eu acho que só vai entender o que eu tô falando aquelas pessoas que passam pela mesma situação que eu. Que é, você gosta de uma fragrância, né, como eu acabei de falar, só que você não pode usar porque
o seu organismo não deixa, porque toda vez que você sente aquele cheiro, você fica com aquela enxaqueca, aquela coisa ruim. Ainda bem que essa fragrância aqui não. Então eu tenho esse, eu tenho da Mahogany, eu tenho ali o da Aura Beauty, né? Aquela novidade ali, ó, aquele verdinho. Então, uma fragrância que eu amo muito. É um perfume muito chique, apesar de eu achar ele bem sensual, porque junta esse floral super marcante, super denso, sabe? Super intenso, com essas notas adocicadas ali de fundo. Então, faz um perfume bastante sensual, mas ao mesmo tempo ele é um perfume muito chique, muito elegante, muito sofisticado. Você sente esse cheiro no ar, você pensa assim, você não pensa que é uma pessoa simplesinha, você pensa logo numa pessoa que tá muito bem arrumada, uma pessoa com... Aquela pessoa que ela chega no lugar, ela chama a atenção de todo mundo. Pelo menos eu tenho essa impressão, tá? E, gente, essa duplinha aqui, então, na minha pele, esse hidratante eu me senti perfumada por mais ou menos umas 5 horas. É lógico que, infelizmente, a minha experiência não é uma verdade absoluta, então na sua pele pode tanto durar muito mais quanto durar muito menos. Isso é super normal, tá, pessoal? Mas assim, eu me senti perfumada por mais ou menos umas 5 horas. Depois de 5 horas em diante, o cheiro ainda estava na minha pele, só que de uma maneira mais suave, bem rente à pele, tá? O perfume, então, gente, esse daqui é uma fragrância que costuma ser extremamente potente, extremamente marcante. É aquele tipo de perfume que, por exemplo, pra gente sair não vai ter aquela necessidade de reaplicar, sabe? Pessoas que não gostam de reaplicar perfumes. Essa daqui é um tipo de fragrância que é perfeita para isso, não é verdade? Esse daqui, inclusive, resistiu ao teste do sono. Eu já imaginava que ele resistiria ao teste do sono, né? Porque essa é uma fragrância realmente muito potente. Então, toma um banho à noite, passa esse perfume, passa a noite inteira, no outro dia, esse perfume ainda está lá. É lógico que não tá exalando, até porque eu não conseguiria dormir com uma fragrância assim exalando, né? Porque acaba que eu passo muito mal. No entanto, a fragrância ainda está presente, eu não tenho a menor dificuldade em senti-la. O hidratante também, pra mim, resistiu ao teste do sono, só que no dia seguinte estava muito fraquinho, muito suave. Não estava me sentindo perfumada mesmo de fato, sabe? E o detalhe é que pessoa enxaquequenta como estou de uns anos pra cá, eu espero em Deus que eu seja curada disso e não passe mais por isso, tá? Por essa questão de enxaqueca. Eu não aplico muitas borrifadas, nem durante o dia, muito menos à noite quando eu vou fazer o teste do sono, entende? Então, com poucas borrifadas, esse perfume resistiu a noite inteira e no outro dia eu ainda estava perfumada. Então, gente, perfeito demais da conta. Sobre projeção, já ia esquecendo de falar da projeção. Esse perfume aqui projeta por mais ou menos umas 2 horas, lembrando que é na minha experiência, tá? Projeta mais ou menos umas 2 horas e a fixação aí passa das 10, né? Porque, como eu falei pra vocês, passou no teste do sono. Agora vamos para os próximos. Eu vou tentar falar deles de uma maneira resumida. Então vamos para o próximo aqui, que é o número 59. Esse é inspirado nesse daqui que tá aparecendo no cantinho, que também tá super em alta aí. É uma fragrância que o que eu conheci, eu não me identifiquei muito porque tem uma nota verde ali no meio que me incomodou. Esse daqui não me lembrou muito o que eu já conheci, que é especificamente inspirado no Goddess, mas ele me lembrou muito, muito mesmo outro perfume aqui. Não é idêntico, mas sabe quando você borrifa o perfume e você lembra bastante de um? Aí quando eu borrifei um de um lado e o outro do outro, foi onde eu percebi mais diferenças. E qual que foi o perfume que ele me lembrou? Foi o Wonderful da We Pink. Ele me lembrou bastante esse perfume aqui, não é idêntico, como eu já falei. Então, como é que eu interpreto essa fragrância? É uma fragrância muito abaunilhada, gente. E eu preferi essa versão aqui, por quê? Porque eu não sinto aquela nota esverdeada que eu sinto lá em outros inspirados, tá? Então, é muita baunilha. Eu sinto aqui a mistura da lavanda com o gengibre. Parece que eles formam uma nota só. Eu achei isso muito interessante. Porque eu costumo não gostar da nota de gengibre quando ela tá muito evidente, só ela, sabe? Aquele cheirão de gengibre, eu costumo não gostar, assim, em perfumes. Eu gosto, por exemplo, pra eu degustar uma xícara de chá, aí é outra coisa. Mas em perfumes eu prefiro não, tá? Então aqui eu sinto que é como se fosse essa mistura da baunilha com o gengibre formando uma nota só, que é o que traz um toque aromático, um toque refrescante. Inclusive, esse perfume aqui é classificado como um aromático feminino. Eu colocaria aqui que ele também é um oriental, porque, gente, esse perfume tem muita, muita, muita baunilha. Então ele é super doce, ele é super cremoso. E o tipo de doce que eu sinto nesse perfume aqui, né, que é o número 59 da Eden, com a referência olfativa desse daqui, que eu também não conheço, então eu tô contando pra vocês como é que eu estou sentindo esse perfume aqui, tá? Então, pessoal, eu sinto ele super doce, um doce melado, sabe? Melífluo. Quando eu falo melífluo, não é que tenha cheiro de mel, mas é aquela sensação melada do mel, é isso que eu quero falar.
Quando o perfume tem cheiro de mel em específico, eu falo, tem cheiro de mel, alguma coisa que me lembrou o cheiro de mel. É diferente de quando eu falo melífluo, entendeu? Que faz referência a mel, mas ao mesmo tempo não é especificamente, sabe, pessoal? Porque eu sinto algo muito, muito doce, melado e com um toquezinho floral, entende? É como se essa nota viesse ali de uma flor. Não sei especificar pra vocês ao certo, mas, gente, é muito, muito doce, muito cremoso, bem abaunilhado e aromático. Essa lavanda, juntamente com esse gengibre, traz uma refrescância. E eu creio que eu sinta um apimentado nele aqui, que não é um apimentado ardido, não é um apimentado picante, não. É como se esse apimentado trouxesse um lado refrescante. E é justamente o que a picância do gengibre faz, entende? A picância do gengibre, ela costuma trazer um frescor. Lembrando, eu não tô falando aqui especificamente do gengibre. O que me lembra que o gengibre nessa fragrância é justamente como se ele tivesse, juntamente com a nota de lavanda, formado uma nota só, entende? Mas ao mesmo tempo eu sinto aquele lado mentolado do gengibre aqui nesse perfume. Não dura por toda o tempo que o perfume tá na pele, mas é principalmente na primeira hora eu sinto essa presença. E eu acho que é justamente isso o que me faz lembrar desse outro perfume. Lembrando, gente, não é igual, tá? Eu achei bastante parecido com esse daqui, mas também sem ser idêntico, tá? E essa nota, como eu falei pra vocês, como se fosse uma pimenta, só que trazendo refrescância, que eu acredito que essa nuance venha do gengibre, me lembrou a pimenta que tem aqui no Egeu, Vanilla Vibe. Mas é uma nuance, tá, pessoal? Como se pegassem esses dois perfumes aqui e misturassem mais alguma outra coisa que eu não sei especificamente o que é. Ao mesmo tempo que ele lembra bastante esse daqui, ele não é idêntico, ele tem uma característica desse daqui. É só isso, tá? É como eu falei pra vocês, é como se misturassem esses dois aqui com mais alguma outra coisa que eu não consegui identificar pra trazer aqui pra vocês, tá? Eu já ia esquecendo de falar para vocês a pirâmide olfativa. Olha só, no topo ele tem baunilha, lavanda, cacau e gengibre. No coração ele tem vanila de caviar e no fundo ele tem absoluto de baunilha. Então, são 3 tipos aí de baunilha. Então, é um perfume extremamente abaunilhado, gente. Só que não é um perfume abaunilhado, pelo menos ao meu olfato, que lembra baunilha de bolo. Não é. Ele é um perfume abaunilhado, floral, melífluo. Gente, é muito delicioso esse perfume, tá? Então, se ele tivesse aquela sensação, aquela nota meio esverdeada que eu sinto em outros perfumes, eu não teria gostado tanto. Mas esse daqui eu gostei bastante, gente. Só que, dias quentes, se eu usar um perfume desse daqui, com certeza, a minha enxaqueca vai falar assim, oi... Ele é muito intenso, muito potente também, tá, pessoal? Resistiu ao teste do sono. Esse aqui, que é o inspirado lá no Paradox, ele é mais potente por conta do floral dele, que é mais marcante, tá? Mas esse daqui, gente, a primeira hora dele é bem intensa, tá? Ele projeta por mais ou menos umas 2 horas e pouco, sendo na primeira hora ele super intenso. E aquela mesma coisa também, poucas borrifadas, porque aqui o meu organismo... Perfumes que são mais doces, mais concentrados, eu preciso de menos borrifadas, tá? Agora vamos para o último, mas não menos importante, que é o número 8. Esse daqui tinha um outro perfume da Aiden, que era inspirado, se eu não me engano, do Gabriela Sabatini, que eles tiraram aquele de linha e colocaram esse daqui no lugar, tá? Não que eles tenham fragrâncias semelhantes, não é nada disso, tá? Mas é porque aquele outro, querendo ou não, né, é um perfume que hoje em dia as pessoas já não procuram mais tanto e tudo mais, então eles colocaram esse daqui no lugar, tá? Perdão. Ele é inspirado, né, a referência olfativa dele é essa daqui, que eu também não posso dizer pra vocês se é parecido, se não é. Só que o que acontece? Gente, eu esqueci de pegar. Mas enfim, eu tenho aqui o Scandal, sabe, o tradicional, aquele primeirão. Então, a saída desse perfume aqui me lembrou muito, sabe? Só que, ao mesmo tempo que ele me lembrou muito, no sentido de, olha, ele pertence a essa família, mas não é igual. Por exemplo, eu não senti o mel lá do Scandal tradicional nesse perfume, tá? Mas eu senti aquela parte floral dele muito parecida. Na primeira hora, mais ou menos, ele não fica idêntico, mas ele me lembra bastante aquela sensação lá do Scandal tradicional. Só que depois da primeira hora, mais ou menos, esse perfume evolui e ele fica bem diferente, sabe? Só um toquezinho lá da tuberosa que eu ainda sinto que me faz lembrar, mas não assim o tempo inteiro, nossa, Scandal, 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 não é assim, porque ele tem uma nota cremosa, tá? Eu tava pesquisando lá no Fragrante, que uma pessoa até meio arrogante lá falou que dizem que esse figo, o cheiro dele fica meio leitoso, uma coisa assim, sabe? Que é o que as pessoas dizem que lembra a nota de coco. Eu não senti especificamente a nota de coco, tá? Mas eu senti aquela cremosidade,
que lembra, sabe? Porque tem certos tipos de cremosidade, pelo menos ao meu olfato, eu separo. Tem a cremosidade que lembra creme hidratante, sabe, de pele. Tem a cremosidade que lembra sabonete. Tem a cremosidade que lembra um mousse. Tem a cremosidade que lembra, por exemplo, um chocolate branco. Tem a cremosidade de baunilha, enfim. Tem a cremosidade que não é que tenha cheiro de coco, mas ela me lembra, ela me traz aquela sensação do coco, entende? Então não é cheiro de coco, entendam. É aquele tipo de cremosidade que eu sinto aqui nesse perfume. Eu acabei de borrifar aqui, pessoal, essa saída é muito intensa, sabe? Muito mesmo. A tuberosa, ela chega com tudo aqui nesse início. É justamente essa tuberosa que me lembra bastante lá o Scandal tradicional, tá? Só que eu não sei outras pessoas, mas ao meu olfato, o mel não aparece aqui. Por falar nisso, pessoal, olha só. Ele é da família olfativa oriental floral feminino. Ele tem no topo a tuberosa, no coração notas frutadas de figo e no fundo que ele tem um toque amadeirado equilibrado que é proporcionado pelo sândalo. Gente, graças a Deus que o amadeirado desse perfume vem do sândalo. Eu, sinceramente, eu não sinto muito essa presença, aquele cheiro amadeirado, tá? Eu sinto um leve toque, mas muito, sabe, tranquilo lá no fundo, que eu preciso me esforçar um pouquinho mais para sentir esse toque amadeirado. Eu creio que se fosse um outro tipo de madeira, talvez me incomodaria, tá? E aqui, além da madeira de sândalo não me incomodar porque é uma madeira mais confortável ao meu olfato, ela passa essa sensação mais de nobreza, sabe? Porque quando o perfume fica com um amadeirado muito agressivo, eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável, tá? E aqui é aquele amadeirado cremoso lá de fundo que eu quase nem percebo, entendeu? É realmente essa característica do sândalo. E o que mais aparece aqui nesse perfume, pra mim, é essa nota de tuberosa, juntamente com essa cremosidade, entende? Que o meu olfato interpreta como se fosse uma cremosidade do coco, sem ter o cheiro de coco. É aquele estilo de cremosidade, eu me refiro ao estilo, tá, pessoal? Esse daqui também ele é bem intenso, mas dos três, pelo menos aqui na minha percepção olfativa, foi o que ficou menos intenso. Mas ainda assim, ele é um perfume bem denso, ele é um perfume... A propósito, as pessoas me perguntam, eu sempre acabo esquecendo, gente, como eu acabei de borrifar, olha só, tá meio oleosinho aqui, mas daqui a pouco a pele absorve esse óleo, então a pele não fica dando pra fritar pastel, né, como o povo fala. Borrifando na roupa, eu não sei se borrifar muito de perto vai ficar com alguma mancha de óleo, mas passando normalmente naquela distância ali normal, as minhas roupas não ficam oleosas, tá? Mas a dica que eu dou pra vocês é que vocês testem em algum tecido antes de vocês aplicarem diretamente na roupa, porque, né, a gente só vai saber depois que aplica. Mas enfim, tá aí pra vocês, tá? Gente, esse daqui também é um perfume que eu acredito que vai agradar muitas pessoas. Quando eu fiquei sabendo desse aqui de grife, foi um perfume que não me chamou a atenção, principalmente por conta dessa pirâmide olfativa dele, que não liberaram muitas notas, é uma pirâmide olfativa realmente bem curtinha, e não me chamou a atenção, sabe? Não me deu vontade de conhecer aquele perfume. Eu, sinceramente, como eu já falei pra vocês, eu não conheço o de grife, porém, avaliando esse daqui por ele mesmo, é o que eu falei pra vocês. Gente, é bem cremoso. Essa tuberosa no meio de muita cremosidade, sabe? Na saída, essa tuberosa parece bastante, ela fica até meio assim, não é que ela tem cheiro de chiclete, mas ela puxa pra aquele lado meio achicletado da tuberosa, sabe? Só que aí, depois da primeira hora, essa tuberosa, ela fica ali perdida em toda, assim, uma densidade dessa parte cremosa que eu falo pra vocês. E bem doce, tá? Não sei se aqui tem baunilha, mas eu sinto um toque abaunilhado aqui, tá? Gente, esse perfume é muito gostoso. Não sei, né, se o de grife, como eu falei pra vocês, se ele tem um cheiro parecido com o de grife. Porém, analisando ele por ele aqui, eu acho que é um perfume que vai ser muito fácil de agradar. Enfim, pessoal, essas aqui são as minhas percepções, como eu falei lá no início. Eu tento falar pouco, mas não consigo. Se vocês têm alguma dúvida de algo que eu esqueci de falar aqui, é só me perguntarem nos comentários, tá? Estou deixando no primeiro comentário fixado o link lá do site da Idem Perfumes. Estou deixando também o link do Insta oficial da Idem Perfumes, para quem tiver o interesse de seguir, ficar por dentro das novidades, tá bem? Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos que assistiram até esse momento. Eu desejo um excelente final de semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.